A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasci. Obrigado, Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Quantas pessoas que não puderam abrir os olhos para o dia de hoje, mas a nós o Senhor presenteou com mais um nascer do sol. Que possamos viver o dia de hoje de forma agradecida e que glorifique o Teu nome. Que possamos ser bênção para as pessoas à nossa volta. Se não pudermos falar bem de alguém, que fiquemos calados. Se não pudermos estender a mão para ajudar, que possamos orar para que a Tua mão se estenda e socorra quem necessita. Seja hoje um dia de vitórias. Para isso, renove nossas forças, aumente a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, obrigado, Jesus. Olá, a partir de agora está entrando no ar o seu programa Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Eu sou o pastor Rafael e estou aqui para lhe trazer informações a respeito dos trabalhos que acontecem na Igreja do Evangelho Quadrangular em todo o estado de Sergipe e também na Igreja Quadrangular do bairro Jardins. Por exemplo, hoje, todas as quintas-feiras, acontece o culto da Unção da Vitória. Toda quinta-feira, às 9 da manhã, 4 da tarde e 7h30 da noite, você tem aí 3 oportunidades de fé para estar conosco, participando desses trabalhos tão especiais que acontecem todas as quintas, na Igreja dos Jardins. Culto da Unção da Vitória, sabe, gente? É uma campanha que ela não tem data de início e não tem data de fim. Você pode ficar à vontade para fazer o teu propósito de 7 semanas, de 5 semanas, 3 semanas, é você e Deus. Mas você tem essa liberdade. E a cada quinta-feira, Deus tem usado de maneira poderosa o nosso pastor Luiz Antônio, para sempre estar trazendo uma mensagem de fé, amor e esperança ao seu coração. Recapitulando aqui o horário, 9 da manhã, 4 da tarde e 7h30 da noite. O nosso endereço, Avenida Pedro Valadares, número 999, no bairro Jardins. Que qualquer outro, tu és a cura. Deus é tão bom, mas tão bom, que a cada dia nós podemos ver o quanto Ele tem abençoado, o quanto Ele tem tocado o coração de tanta gente. A gente percebe isso através dos testemunhos que a gente recebe aqui, através do programa Pense e Repense. A gente percebe isso pelo canal do YouTube, os comentários, as pessoas que têm compartilhado, pessoas que de repente não são nem do credo religioso mesmo que o nosso, mas são pessoas que acompanham o programa e têm sim uma simpatia, têm sim acompanhado as mensagens e têm sido abençoadas por Deus. Nós louvamos a Deus por isso, porque aqui esse programa, essa mensagem, ela não é só para o crente, ela é para o católico, ela é para o espírita, para o livre pensador e para aquele também que não professa nenhum credo religioso. É para você que realmente crê em Deus, teu coração está aberto para receber a palavra de Deus. E sabe o que acontece quando você recebe? Ela frutifica no teu coração. A palavra tem o poder de trazer respostas para a tua vida.
De repente, na data de hoje, no dia de hoje, teu coração está tão pequenininho, tão preocupado com coisas que estão para acontecer ou com coisas até mesmo que já aconteceram. Meu querido, eu quero te falar uma coisa. Na palavra você vai ter a resposta que você precisa. Na palavra você vai ter tudo aquilo que você está necessitando nesse dia, no nome de Jesus. Por isso eu quero lhe convidar neste momento a dar toda a sua atenção. De repente você está no ambiente de trabalho, né? Eu quero lembrar também que esse programa você pode acompanhar ele lá no canal do YouTube, tá? Você pode acompanhar também esse programa no nosso canal do YouTube. Então, de repente, se não der para você ouvir agora, nesse exato momento no seu rádio, você pode depois acompanhar pelo canal do YouTube. Mas se você puder parar um pouco para ouvir, pare. Se puder abrir a Bíblia, abra. E com certeza Deus vai falar com você de maneira sobrenatural. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos ouvir juntos a mensagem da Palavra de Deus com o pastor Luiz Antônio. Após o final da oração do pastor, eu retorno para o encerramento do nosso programa. Deus quer falar com você. Abra o seu coração e ouça o que Ele tem a dizer. Hoje eu quero falar com você a respeito da importância de fecharmos ciclos. E, na verdade, a Bíblia Sagrada, ela trata com uma riqueza de clareza a respeito disso. Veja só o que está escrito em Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 3, dos versos 1 em diante. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tudo isso que a palavra de Deus está nos dizendo, na verdade, é uma lição de que existe verdadeiramente, um tempo para começo, meio e fim de todas as coisas. E isso que nós podemos aprender com a Bíblia, nós também podemos constatar apenas observando a nossa própria vida. Ao observarmos a nossa vida e o que acontece ao nosso redor, nós percebemos isso, que as coisas têm um começo, meio e fim. Ou seja, tem um ciclo. Depois que este ciclo se encerra, é de fato o fim. E nós precisamos ter entendimento desse fechamento. Por isso que o grande desafio é saber a hora que uma coisa termina, a hora que uma coisa acaba. No livro de Salmos, no capítulo 90, quando Moisés escreve este salmo e ele está exatamente pedindo a Deus sabedoria para poder discernir o tempo certo das coisas, ele diz assim, no Salmo 90, no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ou seja, ele está pedindo para Deus que Deus nos ajude, Deus nos abençoe a ter discernimento do dia a dia, de quando uma coisa acabou e a gente tem que sepultar aquilo, a gente tem que enterrar aquilo para poder começar alguma coisa nova na vida. Na verdade, são os ciclos. A Bíblia Sagrada, como eu disse no começo, ela está repleta de lições, de ensinamentos preciosos para a nossa vida a respeito disso. Olha, por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 23,
os versos 10 e 11. Diz assim, plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Ou seja, a Bíblia estava aqui mostrando, ensinando os agricultores, que havia também para a própria terra, para o próprio plantio, um ciclo. A terra deveria ter aquele tempo de uso e depois essa terra deveria descansar. Você percebe? Há um propósito de Deus a respeito disso. A nossa vida toda, ela é feita por ciclos e nós precisamos reconhecê-los para melhor vivermos a nossa vida. Reconhecer, discernir que uma coisa acabou é que lhe dá a oportunidade de começar a viver uma outra. Por exemplo, existem pessoas que, sobre relacionamentos, essa pessoa namorou com alguém e o namoro é uma fase para o conhecimento. Não há uma obrigação de que a pessoa namorou, ela é obrigada a casar. O ideal seria isso, né? De que ela possa namorar, conhece a outra pessoa, o que ela conhece, ela se agrada e ela entende que essa é a pessoa certa para a vida dela, que vão dar certo juntos e se casam. Só que nem sempre as coisas são assim. Dificilmente você que está me ouvindo, você se casou com seu primeiro namorado. Ou você se casou com a sua primeira namorada. Dificilmente. Não estou dizendo impossível, mas é mais raro isso acontecer. Ou seja, quando um namoro acontece e ele acaba, a pessoa tem que perceber que ele acabou. Sabe? Até porque tem relacionamento que acaba e só uma das pessoas fica sabendo, a outra nem sabe ainda e está ali. Ela continua ao lado da outra sem perceber que já acabou. O ciclo já deveria ter sido fechado. Ou então pessoas que foram de fato deixadas pela outra e ela continua ainda hoje amargando aquela angústia, aquela tristeza, remoendo, relembrando aquelas situações tão desagradáveis que ela viveu. Mas ela não se libera para um próximo relacionamento, para um futuro relacionamento, porque ela não entende que aquilo ali já deveria ter tido um fechamento, e ela não fecha. Isso acontece também em relação ao trabalho. De repente você está trabalhando num lugar, as coisas não deram muito certo, e você teve que sair dali, aí você vai trabalhar num outro lugar, mas não esquece aquele anterior. O tempo todo é falando do patrão antigo, o tempo todo comentando dos seus antigos colegas de trabalho, o tempo todo comentando dos benefícios que você tinha naquela outra empresa e nessa você não tem. Poxa, mas aquilo lá é passado. Feche o ciclo. Porque enquanto você não fechar, entenda que é aqui que está o problema, enquanto você não fechar, você não tem oportunidade de começar uma coisa nova. Você não consegue enxergar, por exemplo, as novas oportunidades que estão surgindo para você, as coisas boas que estão acontecendo para você hoje, porque você não fechou o ciclo, você não encerrou o que na verdade já acabou. Só você que não sabe. Interessante, gente, que isso acontece em relação a tanta coisa, isso acontece até em relação à igreja. Uma pessoa, ela está morando num lugar, aí ela se muda, ela vai para uma outra cidade ou vai para um outro bairro, começa a congregar numa outra igreja, mas ela não fecha o ciclo com a igreja anterior. Quando eu digo fechar o ciclo, não estou dizendo que ela não vai deixar, ela não pode mais falar com aquelas pessoas, não pode mais visitar aquela igreja, não, longe disso, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que ela tem que agora entender que a igreja onde ela está é a nova igreja dela. Agora ela tem um novo pastor, agora ela tem outros irmãos em Cristo que estão vivendo o dia a dia com ela. Aqueles outros irmãos continuam sendo seus irmãozãos em Cristo, com certeza. Abençoados do Senhor. Aquele pastor foi uma bênção na sua vida. Você não pode esquecer disso jamais, não seja ingrato. Porém, agora você tem um novo pastor, seja por conta das novas circunstâncias da sua vida. Porque você mudou de cidade, porque você mudou de bairro, ou porque a sua família toda está congregando nessa igreja agora. Enfim, seja qual for o motivo,
Você tem uma nova igreja, então a anterior você tem que fechar o ciclo. Eu vou repetir, o problema não é só você fechar porque tem que fechar. É porque se você não fechar, você não começa o novo. O novo só vem quando você fecha o ciclo que já se encerrou. Isso está voltado para a amizade. Isso está relacionado, gente, até uma coisa muito óbvia da vida. Faixa etária. Faixa etária. Se o adolescente não entender que agora ele não é mais criança, vai ser complicado. Se o jovem não entender que agora ele não é mais adolescente, vai ser complicado. Se o adulto não entender que agora ele não é mais um jovem, também vai ficar complicado. Ou seja, você precisa entender que as faixas etárias, elas também cumprem ali o seu papel. E agora é uma nova fase. E é interessante que muda tudo, né? Muda agora os seus alvos, né? Seus objetivos, muda agora a sua fala, muda agora a sua vestimenta, muda o seu corte de cabelo, muda tudo, muda tudo. Por quê? Porque aquele ciclo, ele tem que se encerrar para dar lugar a uma nova fase, a um novo momento agora, sabe? Quer ver mais um exemplo? Fracasso. Tem gente que amarga um fracasso na vida e ela agora vive curtindo ainda a dor e o fel desse fracasso. É lógico que ela não vai ter chance de começar uma coisa nova e ter sucesso, porque ela não fechou ainda o ciclo do fracasso. Ela tem que fechar isso, aquilo lá tem que ser encerrado. Enquanto você não encerrar, você não está dando oportunidade para novos acontecimentos na sua vida. E olha, interessante, né? Acabei de falar de fracasso, pois a mesma coisa acontece com o sucesso. Sucesso também tem ciclo. Se você não perceber que aquele sucesso foi para aquele tempo e aquilo maravilhoso que aconteceu na sua vida, pronto, já aconteceu, já acabou, e agora é uma nova fase, é um novo momento, você não vai ter oportunidade de viver coisas novas na sua vida. E olha, não dá para você ficar vivendo o tempo todo escorado no sucesso de um passado. Aquilo que já foi, sabe? É importante que agora você esteja aberto para coisas novas na sua vida. Eu quero encerrar lembrando o que diz Isaías, no capítulo 43, versículos 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Essas são as palavras do Senhor para nós. Sabe, se a gente não fechar o ciclo com aquilo que passou, a gente não tem chance e oportunidade de enxergar, de perceber, discernir, viver, experimentar as coisas novas que hoje Ele está colocando à nossa disposição. Então, eu deixo essas palavras para você pensar. Feridas abertas que precisam ser fechadas, alegrias que precisam também ser colocadas, sabe, num espaço bem legal do nosso coração, e agora a gente se preparar para viver novas alegrias. É isso que a gente precisa parar para pensar. Fechar os ciclos. Eu vou repetir uma coisa, não sei se você percebeu, que foi uma das coisas que eu mais insisti durante a palavra toda aqui. A questão não é só fechar porque tem que fechar. É porque se você não fechar o ciclo, você não dá oportunidade para a chegada de coisas novas. E pode ser que tenha uma fila de coisas novas para chegar na sua vida que só não chegou ainda porque você não fechou os ciclos. Feche os ciclos. Pense nisso. Vamos orar? É hora de falar com Deus. Una-se a nós em oração. Senhor, Deus da minha vida, Deus Todo-Poderoso, Deus do ontem, do hoje e do amanhã, Deus de todas as horas, nos dá esse discernimento, Pai, para percebermos na nossa vida quando as coisas que acabaram, acabaram, quando as coisas que passaram, passaram, e que agora a gente precisa estar aberto
para viver as coisas novas que o Senhor tem para nós. Nos ajude, nos dá esse entendimento, nos dá essa compreensão, nos ajude a experimentar as maravilhas que o Senhor tem reservado para todo aquele que crê, para todo aquele que confia. Eu sei que algumas pessoas talvez tenham muitas dificuldades para isso. Por isso nós contamos com a ajuda do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, toca na mente, no coração desta pessoa. Dê a ela ferramentas, dê a ela sabedoria, para que ela possa se livrar de certas lembranças que estão amarrando, segurando sua vida, impedindo de viver as novidades dos céus que o Senhor reservou e preparou para a gente. Ajude essa pessoa, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo dê a essa pessoa coragem, dê a essa pessoa força para levar adiante a sua própria vida. Que a vida dela não esteja estacionada, que a vida dela não esteja parada, estática, diante de um acontecimento, mas que ela esteja preparada para viver o novo que o Senhor tem para dar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial, de uma forma muito poderosa. Que a graça do Senhor continue se manifestando sobre você e sobre cada um dos seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Que Jesus continue abençoando a sua vida, o seu coração. Sabe, todas as vezes que a gente acompanha uma mensagem, eu confesso que eu fico numa expectativa muito grande. Mas que expectativa, pastor? De ver os milagres de Deus acontecendo. Porque você acompanha a pregação e aí você sai, você vai trabalhar, você vai fazer alguma atividade e de repente começam a acontecer coisas ao seu redor que você vai lembrando de tudo aquilo que o pastor pregou, de tudo aquilo que foi falado naquela mensagem. E aí você vai vivenciando aquilo na tua vida e, consequentemente, obediente à palavra que você ouviu, você começa a vivenciar os milagres de Deus na sua vida. É assim que acontece. Por isso a palavra, ela produz vida. Porque quanto mais você pratica, quanto mais você obedece, mais vida abundante você tem da parte de Deus na sua vida, tá certo? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Desejo a você, a sua família, uma ótima quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta, se o Senhor disser que sim. Até lá. Tchau, tchau. Jesus de Nazaré, levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Você acabou de ouvir Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.